Hoje é dia de milho torrado com mostarda e mel. Carabigato gosta, olha lá. Milho torrado com mostarda e mel. O Felipe Bueno nunca comeu. Nunca comeu? Com mostarda e mel, não. Mas você vai comer. Vou você vai experimentar. Depois da abertura, né? Depois da abertura, pra não voar. A gente tava falando assim, todo mundo tem aquele parente, 999-592-100. Você tem aquele parente que quando fala com você, em geral um tio, uma tia, mas veinho, e que fica voando comida, eles não conseguem administrar muito bem, comer e falar, então fica voando os pedaços de comida. Quem tem, fala que tem. Quem não tem, diz que não tem. Ou às vezes é o próprio, né? Fala, eu sou aquela pessoa que todo mundo fala. Eu sou alguém, né? Não sou pessoa. Eu mesmo. Mas enfim, bom. Gente, todo mundo tem o direito de defender um ponto de vista, qualquer que seja o ponto de vista. Uma ideia, qualquer que seja a ideia. Você não pode estabelecer um limite para uma ideia. Por exemplo, eu defendo que as universidades públicas não sejam gratuitas. Tá. Para ninguém. Para ninguém. Se você tem dinheiro, ou é de uma família que tem dinheiro, você paga a mensalidade na hora como se estudasse numa universidade privada. Se você tem dinheiro para pagar metade, você paga metade e a outra metade você financia. E divide, paga depois que se formar. Se você não tem dinheiro nenhum, você não vai pagar nada agora, depois que se formar vai pagar tudo. E se por acaso, e a gente já falou disso aqui, eu já defendi esse ponto de vista aqui, você é arrimo de família, você contribui com a renda da sua família, você recebe o direito de não pagar a mensalidade e ainda tem o crédito daquele valor que você coloca dentro de casa, entregue à sua família e você vai pagar tudo isso depois que você se formar. As pessoas não compram uma casa popular e pagam o estudo também lá na frente, de forma que todo mundo estude. Aí fala, mas deveria ser pública e gratuita. Bom, ela é pública, ela não pode ser gratuita, porque não é justo que quem estude pague, entre aspas, o mesmo do que aquele que não estuda, porque todos pagam os impostos, só alguns estão lá dentro. Esses que estão lá dentro têm que pagar um pouco mais do que aqueles que não estão lá dentro. Não é justo, todo mundo paga igual, ou seja, paga os impostos, e alguns estudam, outros não estudam. Então é justo que pague. A forma de pagamento tem que respeitar a capacidade de renda das pessoas. Não tem nada, não paga nada agora, mas lá na frente vai pagar. Ou vai estudar para não vai trabalhar? Vai trabalhar um dia, paga. Eu também acho, por exemplo, que se o sujeito vai numa consulta no SUS, ele marca e não aparece, é justo isso? Não é justo. Então eu acho que deveria existir um sistema de cartão, por exemplo, cartão do cidadão, sei lá o que for. O sujeito marca uma consulta, R$20 de débito. Compareceu, recebe o crédito de R$20. Não apareceu, vai pagar. Se é 20, se é 5. Cheque calção. Vai ser gratuito para quem aparecer. Para quem falhar e não tiver uma explicação bacana, sei lá como isso vai funcionar, não elaborei, mas eu acho justo, é uma ideia, eu tenho o direito de defender esse ponto de vista, né? Tem gente que defende, eu também defendi ontem, falei que 60 anos, para ser idoso é demais, e olha aqui, eu tô há 5 anos disso, tenho 55, eu acho que devia ser 70. É contra os meus interesses, sabe? Ser só daqui 15 anos, mas eu não acho justo que com 60 anos a pessoa use vaga de idoso, não acho justo esse troço, mas enfim, opinião. Tem gente que defende o imposto único, transporte gratuito para todo mundo, que não cobre nada de nenhum transporte, que se coloque isso no imposto. É legítimo defender isso. Proibição de cobrança de bagagem em voo. Eu sou a favor de cobrar. Tem gente que é contra. Qual o problema? Prisão após segunda instância. Eu sou a favor. Tem gente que é contra. A nossa Constituição proíbe. Então eu sou pela Constituição. Mas em tese, se alguém me perguntar se é a favor ou contra, nós estamos escrevendo uma nova Constituição. Eu diria, tem que ser a favor. Eu pessoalmente. Redução de maioridade penal, pena de morte, liberação do aborto, são discussões e cada um pode defender. Mas no Brasil não pode. Sim, mas eu não posso defender uma ideia, mesmo que no Brasil não possa. Eu sou a favor em tese disso ou daquilo e tal. De forma que o presidente da República tem o direito de defender a volta do voto em papel. Ele tem o direito. Por quê? Porque ele quer. Pouco importa o motivo. Eu quero. Eu quero porque eu acho que tem fraude. Ele pode defender isso. Ele pode. Alguém pode dizer para ele o seguinte, olha, o nosso sistema é muito bom. É a prova de fraude. Tem garantia de segurança, tem garantia de sigilo do voto, tem um sistema de checagem e auditoria muito eficiente.
Nunca teve uma fraude. Tem boletim de urna que você pode conferir o boletim de urna e comparar o boletim de urna com o que o TSE divulga pela internet, vai ver que bate, não tem diferença, nunca deu problema. A OAB audita, o Ministério Público audita, os partidos auditam, o eleitor pode acompanhar e é zero fraude, nunca teve. A urna eletrônica é criptografada, ela não está conectada à rede de internet, não dá para conectar, não tem software, não tem nada capaz de ligar. Já tentaram, já fizeram testes, vários testes, nunca um hacker conseguiu entrar, nunca. Testes públicos acompanhados por todo mundo e ninguém nunca conseguiu, né? Além disso, as urnas elas são preparadas com assinatura digital. As mídias que são usadas para gravar as urnas são separadas umas das outras. Os mesários não têm acesso ao código-fonte. É tudo muito protegido. Tanto é que nunca ninguém apontou algo errado. Ou seja, as eleições brasileiras são seguras, são confiáveis, mas ainda assim o presidente pode querer o voto em papel. Eu quero. Não é porque ele é o presidente, eu quero porque eu quero. Eu podia querer também, acho uma bobagem, mas ele pode querer. O que ele não pode é dizer que tem fraude. Aí ele não pode. Quer dizer, pode, tanto que ele faz, mas não deve. Por quê? Porque isso é uma acusação. Ele está dizendo que o sistema é fraudado. Tem o absurdo, é um sistema fraudado, que segundo ele, se não houvesse a fraude, ele ganharia em primeiro turno a eleição. Então é uma fraude de uma imbecilidade incrível, porque é uma fraude que diz assim, você vai ser presidente, só que você vai ser no segundo turno. Fraude imbecil. Né? É uma fraude imbecil. Se é uma fraude para prejudicá-lo, iam dar a eleição para o dono da fraude, para o fraudador mor, que não pode ser o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está denunciando, a não ser que ele esteja se denunciando. Né? Aí pode ser uma novidade. E se tem uma fraude, tem que anular a eleição. Ou seja, é uma bobagem, mas é uma bobagem que não tem tamanho. O presidente, no entanto, ele falou isso. O Ministério Público agora tem que investigar, sob pena de prevaricação. Para isso precisa intimar o presidente, pedir as provas e ao final das investigações vai constatar o óbvio. Não há nada, não há prova, não há evidência, não há nada capaz de sugerir que pode ter havido fraude em qualquer pleito, inclusive no pleito de 2018. E que a sociedade pode ficar tranquila. A dúvida é, encerrado isso, feito o levantamento, feita a investigação, intimado o presidente a apresentar as provas e tal, o que acontece com ele? Tem gente que diz que isso é crime de responsabilidade. Não é. Porque ele não formalizou uma acusação. Ele deu uma entrevista. Tem fraude. Aí os caras falam, o que tem de fraude? Tá aqui os papéis da fraude. Não vai dar em nada. Isso é uma bobagem também. Agora, assim, do ponto de vista jurídico, provavelmente ele está protegido. Do ponto de vista político, é meio ridículo. Porque todo mundo sabe. Pensa numa fraude idiota, nós já falamos aqui. Então é o seguinte, o homem chegou à Lua, a Terra é redonda e as urnas são seguras. Não adianta vir com o negócio de a Terra é plana, o homem não chegou na Lua, é bobagem. O que, no entanto, pode estar acontecendo é que o presidente, que é o mestre dos mestres em pautar o debate, enfia essa discussão sobre fraude nas eleições no dia em que o mundo derrete e que as bolsas de valores caem. E o Brasil é o país entre os que mais sofreram. Aí, em vez de ele ter que explicar por que o nosso sistema de proteção à nossa economia, por que as reformas não estão andando, por que a privatização não anda, por que as concessões não estão andando, ele não tem o que falar sobre isso. Então ele vai lá e fala, fraude na eleição. Como ele tem uma rede social com milhões de seguidores, fica todo mundo falando, fraude na eleição, vamos discutir a fraude na eleição. E o que a gente tem que discutir, e o que ele tem que explicar, não é a fraude, ele tem que explicar por que um governo que tomou posse prometendo transformar a economia e mostrando e sugerindo que era simples fazer a transformação e que os governos anteriores não conseguiram, porque estavam envolvidos na corrupção, porque os governos anteriores estavam envolvidos nas tramóias, etc. E eles não conseguiram por causa disso, nós que somos honestos vamos conseguir. E o que o governo atual conseguiu até agora? Conseguiu um PIBinho de 2019? Vai conseguir um PIBinho de 2020? Ou um PIBim, porque é um pouco maior que o do ano passado. Já tem revisão, né?
O governo anunciou hoje revisão para baixo. Para baixo, sim. Crescimento. Exato. Então, vem cá. Como que ele explica isso? Como é que o Paulo Guedes explica não ter conseguido vender uma quitanda, não ter conseguido vender um imóvel importante, não ter conseguido fazer nada na transformação do Estado brasileiro? Aprovaram lá meia dúzia de medidas, mas cadê? Vem cá, 1 ano de governo, são 4, 1 ano já foi, faltam 3 só, sendo que vai ter eleição esse ano, sendo que vai ter eleição em 2022. É assim que nós vamos ficar? Então, os números que estão saindo da fabriquinha de números real, fabriquinha real de números, não os números da propaganda do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes, não, esses não importam, eu quero saber, IBGE mostra o quê? Está mostrando crescimento, os dados oficiais estão mostrando crescimento, o fluxo de investimento estrangeiro está vindo para cá, as pessoas estão falando, quero o Brasil, vamos no Brasil. Não estão. E por que não estão? O que está acontecendo? Essa explicação tem que dar. Não é ficar discutindo se tem fraude na eleição. Ninguém, nem a porcaria do PT, PMDB, PSOL, esses partidos todos aí, ninguém levantou a possibilidade de fraude pela eleição do Bolsonaro. Poderiam levantar, ganhou esse cara aí, deve ter uma fraude. Não, ele vai apontar fraude e ele ganhou. Então, a fraude é a perversão do debate. A perversão do debate, a distorção do debate é jogar a discussão onde a discussão não existe e evitar a discussão onde ela existe. Tensão entre os poderes, incapacidade do governo de fazer uma relação razoável com o Congresso Nacional. Não adianta vir com papinho, no dia 15 vamos denunciar o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é isso, aquilo. O Congresso Nacional é o que temos, o presidente da República é o que temos também, os vereadores são os que temos, os deputados estaduais, senadores, é isso que nós temos, não adianta, sabe? Você senta naquele seu sofá para assistir televisão, aquele sofá te incomoda porque ele é duro, o encosto é duro. Vai lá e troca, bicho. Vai lá e compra outro. Você tem um sofá barato, vai lá e compra um sofá caro. Vai lá e bota almofada. A mamola tá saindo, compra outro. Você não tem dinheiro, se vira. Vamos esperar, no caso do Brasil, tem eleição em 2020. Agora troca esse bando de prefeito incompetente que deixou as cidades debaixo d'água. Troca esses caras, troca os vereadores. E 2022, troca os governadores. Não é isso. É para Sua Excelência, o eleitor. Agora, os governantes que estão aí entrarem numa de começarem a discutir e não fazerem o Brasil andar, isso é um vexame, sabe? Rodrigo Maia, Alcolumbre, presidente da República, são 3 caras grandalhões, os caras são presidentes de poderes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, são os maiores analistas e vão trabalhar tudo com o Milton Neves, entendeu? Tudo com o Milton Neves, depois que o jogo acabou, eles sabem dizer o que aconteceu, por que deu errado. Agora, fazer acontecer, fazer andar sem VAR, sem nada, eu quero ver. Não está funcionando, o sistema não está funcionando, nós estamos devagar. O Brasil está lançando as suas bases de transformação numa velocidade ridícula. É ridículo o que a gente está levando de tempo. A reforma, aquela PEC emergencial, está na CCJ, gente. Está em audiência pública. Esse troço não vai sair tão cedo. É emergencial o nome da PEC. A reforma administrativa, cadê a porcaria da reforma administrativa? A tributária, eles estão enrolando desde outubro do ano passado. Ou seja, não é que é uma infantilidade, é uma desonestidade intelectual de todos esses atores inventar para nós que existe um grande problema no outro poder. O problema não está no outro, o problema está em cada um deles. O Bolsonaro não tem condições de conversar com os outros poderes e fazer as coisas andarem? Deveria ter. O presidente da Câmara não tem condições, o presidente do Senado. Então nós temos um problema muito mais grave. Não tem nada a ver com urna, com fraude, isso, com coronavírus. Os nossos problemas antes do coronavírus eram de um tipo e depois do coronavírus continua a ter os mesmos problemas. Nós podemos ter novos problemas causados pelo coronavírus. Quem está acompanhando isso teme um crescimento do número de casos, como cresceu na Itália de uma maneira impressionante, como está crescendo nos Estados Unidos e como deve crescer no Brasil também. O Brasil não é um país fora da terra. Vai enfrentar e vai ser mais um rolo que vai comprometer possivelmente ainda mais o crescimento do PIB esse ano. Ok,
passado esse susto, passado esse surto, passado o desespero, as angústias, a falta de álcool gel, a falta disso, a falta daquilo, sabe-se lá como é que os hospitais públicos vão tratar dessa doença, vão ter condições de agir. Espero que o ministro Mandetta e os secretários de saúde estejam em concertação, né, para poder fazer esse negócio funcionar. Mas o fato é o seguinte, em Brasília, no Congresso, as coisas continuam a ter a mesma dimensão que sempre tiveram. Então, o presidente está numa manobra diversionista. Ao apontar para as urnas eletrônicas, ele leva a sociedade a discutir algo que não existe, uma fantasia. É como discutir invasão de marciano na Terra. Não tem, não adianta. Os ufólogos, os ufanistas, ufanados, que me perdoe. Mas não vai. Eu não conheço nenhum marciano, e eu acho que nenhum marciano vai querer me conhecer também, não vai querer conhecer. Eu fico surpreso que os marcianos só procuram aqueles que acreditam nos marcianos, né? Deviam procurar os que não acreditam. Falar, olha, vem cá, você está dizendo que eu não existo? Tá aqui, tô eu aqui, vamos fazer uma selfie. Você tá pregando para convertido nesse caso. Pregando para convertido. Não dá, eu sou São Paulino, eu acredito no meu time, todo dia que tem jogo do meu time eu desacredito, mas depois eu acredito de novo. Hoje tem, né? Hoje tem de novo. Então, o fato o que tem por trás disso a gente tá perdendo tempo com uma discussão tola. Esclarecido o debate, nós temos que nos preocupar com aquilo que realmente interessa. O que realmente interessa os donos do poder, os senhores dos votos, os proprietários da condução das conversas que mais interessam, estão brincando com a sociedade brasileira, estão enganando a sociedade brasileira. Cada um sugere estar fazendo a sua parte e a soma das partes não dá o todo. A gente está pagando um preço da nossa enrolação e impedindo que a gente encontre o nosso futuro.